Anos atrás, o Senhor falou ao meu coração: durante muito tempo você tem declarado em suas pregações que o grande inimigo de vocês é o pecado. E o Senhor me disse: você não está errado em reconhecer o pecado que separa o homem de Deus como um inimigo. Mas o Senhor diz: você está errado quando acha que esse é o único inimigo. O Senhor diz: há um outro inimigo sutil, que vocês não têm percebido o dano que ele tem trazido. E esse inimigo, Deus o relacionou com as distrações. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. O ensino e orientação bíblica é ao mesmo tempo uma advertência. Cuidado com as distrações. Estou hoje em Niterói, Rio de Janeiro, na Praia de São Francisco, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Quando falamos a respeito de distrações, algumas coisas devem ser levadas em conta. A primeira delas, o próprio ensino de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós temos a informação de que o Senhor Jesus estava numa casa e a palavra de Deus nos mostra que eles estavam reunidos à mesa. E o texto sagrado diz, Lucas capítulo 14, verso 15, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então eles estão à mesa, estão falando do reino de Deus. Esse homem mescla o banquete com o reino e fala: bem-aventurado o que participar do banquete no reino. O texto diz: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Primeira coisa que me chama a atenção é justamente a ideia de banquete. Banquete não fala apenas de se sentar à mesa para refazer as forças. Fala de um período de festa, de comunhão, de relacionamento. Normalmente os convidados eram pessoas não apenas que aquele que convidava queria honrar, mas desfrutar da companhia delas. Não se sentava num banquete para comer rapidamente e correr para outra atividade. Ele era a valorização do relacionamento. E eu e você precisamos entender que Deus nos criou para o relacionamento. O Salmo 25,14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando olhamos para o jardim do Éden e o desenho da criação de Deus, vemos que Deus visitava o primeiro casal diariamente. Eu gosto de brincar que Ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Ele estava dizendo: eu quero ser parte da vida de vocês todos os dias. Ou seja, Deus sempre buscou relacionamento. E eu e você precisamos entender que mesmo quando Adão peca, a pergunta que Deus faz, Adão se esconde com vergonha de Deus, a pergunta que Deus faz não é o que é que você fez, a pergunta de Deus é aonde você está. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: o problema não é tanto aquilo que você fez, mas para onde aquilo que você fez te levou para longe de mim. Traduzindo, eu perdi você, eu quero você de volta. E aí nós ensinamos o plano da redenção apenas como se envolvesse perdoar pecados, remover a condenação eterna do inferno, mas muitas vezes não valorizamos o resgate do relacionamento, da comunhão, da intimidade. Precisamos entender que a salvação não é mero resgate da condenação eterna. Aliás, quando Moisés vai até Faraó, e nós lemos isso em Êxodo no capítulo 5, e ele traz uma mensagem da parte de Deus: deixa meu povo ir, a palavra é para que me adore. O propósito da redenção é adoração. Aliás, nós vemos que Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetiza dizendo: para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O propósito da libertação que Deus produz é nos conduzir à adoração, não porque Deus precise dela. Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Ele não precisa da nossa atenção, da nossa valorização, da nossa adoração ou da comunhão. Mas Ele sabe que eu e você jamais seremos preenchidos sem a comunhão com a presença dEle. Então somos chamados para esse lugar. Mas quando Moisés vai até Faraó dizendo: deixa meu povo ir para que me adore, qual é a resposta de Faraó? Que na tipologia bíblica é uma figura de Satanás. Nós vamos entender que Deus tira o seu povo da escravidão do Egito, que estavam sob a tirania de Faraó.
Eu e você fomos tirados do reino das trevas, estávamos escravizados sob a tirania de Satanás. Eles saíram por causa da morte do Cordeiro da Páscoa. Cristo é chamado de o nosso Cordeiro Pascal. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, Deus diz que eles eram o povo de propriedade peculiar dele dentre todos os povos. Eu e você, como igreja, somos chamados por Pedro de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo da redenção, é claro. E eu e você precisamos entender que diante disso, Faraó, que representa Satanás, responde: esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Ele diz: vamos enchê-los de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Ele sabe que o chamado final de Deus é para que tenhamos comunhão e relacionamento. E ele tenta sabotar isso por meio de distrações. O pecado é uma deliberada manifestação de rebeldia do ser humano que vira as costas para Deus e o troca por aquilo que é ilícito, errado. Mas as distrações, elas acabam sendo muito mais sutis, porque normalmente elas não entram na definição de algo ilícito, pecaminoso ou errado. São coisas não apenas listas, mas que muitas vezes são sinalizadas na palavra de Deus como uma expressão da bênção dele, do cuidado dele por nós. Pode ser o cumprimento de uma promessa, uma resposta de oração. E aí Jesus menciona 3 desculpas foram dadas. O primeiro diz: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Está falando da aquisição de uma propriedade. Nenhum de nós hoje trataria a aquisição de uma propriedade como algo ruim. A maioria diria: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Mas eu e você precisamos entender que há coisas que elas não são erradas em si mesmas, mas que podem ocupar um lugar de importância que não lhes pertence. E quando concorrem com o lugar de importância de Deus, aquilo que não é errado em si passou a estar no lugar errado na nossa vida. O outro diz: comprei 5 juntas de bois, numa época onde todo mundo tirava o sustento da terra, onde não tinham maquinários da agricultura, como plantadeiras, colheitadeiras. Ter 5 juntas de bois significava aumentar exponencialmente a produtividade. O aumento da produtividade significa o aumento de recurso, ganho no bolso, segurança material. Nenhum de nós trataria isso como errado, diria: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. A terceira desculpa de todas elas é a que menos podemos classificar como algo ruim. Casei-me. O casamento é ideia de Deus, não há nada de errado com o casamento. Errado é a escolha que alguns estão fazendo de com quem casar ou a forma de como conduzir o seu matrimônio. No entanto, quando coisas corretas, listas, ocupam um lugar de importância que não deveriam, nós estamos nos perdendo em algo que pode ser classificado como distração. Me lembro quando meu filho Israel ainda era bem pequeno e eu dei de presente para ele um videogame novo. Ele ficou empolgado, ele fez uma festa como nunca antes nem depois. Ele celebrava, ele corria pela casa gritando, ele se jogava no chão, simulava estar tendo uma convulsão, que ele dizia que era convulsão de alegria. Ele me segurava assim, com as mãos no rosto, nas bochechas, dizia: você é o melhor pai do mundo. E aí saía a correr, simular a convulsão de novo. Ele fez festa. Mas eu brinco que aquela alegria toda, ela acabou depois me afetando. Por quê? Eu perdi meu filho para aquele videogame. A partir daquele momento, quando eu chegava em casa, era difícil conseguir a atenção dele, poder brincar com ele, celebrar o nosso reencontro, porque ele estava distraído e o tempo todo só dizia: peraí, pai, peraí, só vou passar de fase. Eu lembro de um dia que a minha vontade era jogar aquele videogame pela janela do quarto dele, que era o sobrado, o andar de cima. E o Espírito Santo, anos atrás, falou comigo: você lembra do videogame do seu filho, daquela história? Eu falei: lembro. E disse: vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisa que vocês desejaram, oraram, pediram, eu os abençoei e vocês ficaram tão felizes. Agora estão roubando vocês de mim. Não são coisas erradas, mas elas não podem se tornar tão importantes quanto Deus, nem tampouco muito mais do que Ele. E eu e você precisamos reorganizar a nossa vida pelo prisma das advertências bíblicas e precisamos cuidar com o perigo das distrações. Precisamos cuidar porque, como eu disse, alguns se perdem, sabem que estão perdendo, outros não. Quando a Bíblia fala a respeito de Maria e de Marta, a Bíblia diz que Marta estava distraída, palavras de Jesus, em muitos serviços. Algumas outras traduções só dizem ocupada. E o Senhor Jesus acaba dizendo para ela: pouca coisa é necessária, ou mesmo uma só. Ele diz: sua irmã escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ele está dizendo que no final das contas, no frigir dos ovos, como dizia a geração de meus pais, o que realmente conta
é se eu e você entendemos a importância de Deus, se nos assentamos aos seus pés. Mesmo a disposição de Marta de trabalhar para agradar e servir Jesus, que era uma boa motivação, ela não poderia ter suplantado, né, essa disposição dela de estar aos pés do Senhor como sua irmã. E o problema de quem não frequenta mais esse lugar é que normalmente ele quer tirar os outros de lá. O problema dos distraídos é que eles acham que quem tem foco está errado. E eu e você precisamos não apenas ter o cuidado de que não aconteça conosco, mas saber que quando isso nos envolve pode ser contagioso e a gente pode também prejudicar outras pessoas. Meu propósito com essa palavra é trazer não só instrução, mas um alerta ao seu coração. Se você tem se distraído, não estou aqui para julgar você, nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Apenas para trazer um alerta que possa mudar daqui para frente o seu futuro, a sua forma de se relacionar com Deus. Que cada um de nós seja cauteloso, trate o pecado como o inimigo que é, mas reconheça que ele não é o único inimigo, não é o único perigo. As distrações que vêm mascaradas atrás de coisas boas têm roubado muito o nosso relacionamento com Deus. E que eu e você possamos não só valorizar a Deus, mas priorizá-lo, colocá-lo antes e acima de qualquer outra coisa, por melhor que seja, mesmo aquelas que são classificadas como bênção de Deus. Deus prometeu abençoar os israelitas que ele tirou do Egito quando entrassem em Canaã com prosperidade. Mas ele diz, guardem o coração de vocês, para não acontecer que depois de vocês terem prosperado, se esqueçam do Senhor seu Deus. O próprio Deus estava dizendo, eu vou abençoá-los, mas é até aquilo que eu entrego como bênção pode roubar a atenção e o coração de vocês de mim. E Deus está dizendo, eu até quero abençoá-los, mas não quero perdê-los. E eu preciso adverti-los. A medida para isso não é não nos abençoar, é sempre nos aleitar. E a nossa responsabilidade corresponder com Ele. Que Deus nos ajude a viver longe das distrações.